É. Boa noite, pessoal. Dessa vez oficial. Para mim é uma honra e uma responsabilidade grande começar esse projeto que eu achei tão interessante, né? Que é de trazer conhecimento para o pessoal do clube. Então, vou aqui tentar corresponder à confiança e já vou dizendo de cara que é uma conversa, né? Eu coloquei algumas ideias de uma forma mais estruturada e eu vou compartilhar isso com vocês. Então, assim, eu vou estar aqui conduzindo, mas sempre que alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição, tiver alguma coisa para adicionar, fiquem à vontade. Quanto mais vocês participarem, mais interessante a conversa fica. Tá certo? Então, eu coloquei uma apresentação, são só 150 slides. Então, daqui para 3 da manhã, do jeito que eu pensei em ficar 5 minutos em cada slide, daqui para 3 da manhã a gente termina. Eu não vou fazer nada amanhã, só às 8 da manhã, não sei vocês, mas a gente se vira. Tá certo? É brincadeira, gente. Depois eu vou compartilhar, a apresentação vai ficar gravada, e se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar os slides depois. Para mim, vai ser um prazer. O meu nome é Benedito Cavalcante, eu trabalho com consultoria, eu sou já do clube desde 2020. A minha formação é em engenharia, mas eu tive toda a minha atuação profissional na metalurgia, né? Eu trabalhei 25 anos na Alcoa, e lá eu basicamente trabalhei em duas grandes áreas, né? Uma foi em RH, na parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, e a outra foi na gestão da qualidade, né? Nos processos de melhoria de produtividade, de solução de problemas, etc. Então, hoje, as minhas duas áreas de atuação são essas, né? E eu fiquei feliz com o convite e muito à vontade para falar alguma coisa que faz parte do meu dia a dia. Tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Para facilitar, durante o compartilhamento, eu não vou conseguir ver vocês, né? Porque eu vou diminuir aqui para o mínimo, para poder ficar melhor a minha visualização dos slides. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que, não sei se levantar a mão eu vou conseguir ver, mas pode falar que a gente interrompe e dá a participação. Eu também fiz um print da apresentação, então, de vez em quando, vou ficar olhando aqui para baixo, e nada mais é do que a minha cópia para saber onde eu mudo o slide e onde não mudo. Tá certo? Eu tenho uma empresa e ela se chama Fluir Desenvolvimento e Gestão. Quando a gente estava discutindo sobre qual seria o subtópico dentro da gestão estratégica, eu pensei um pouco, e como a minha participação seria a primeira, eu imaginei de fazer alguma coisa mais geral, mais global, que abrisse caminho para os outros dois palestrantes que vão falar sobre cultura de resultados e da gestão do agora. Então, eu imaginei como eu poderia fazer isso de uma forma que pudesse também ser prática. Então, eu vou trazer alguns conceitos que eu acho interessantes na área da gestão estratégica e que é o que eu chamo de o que eu preciso, e na hora da parte prática, eu tentei colocar de uma forma que você usasse, que quem tiver interesse depois em colocar em prática, pudesse usar o que tem nas mãos, né? Lógico que isso aqui é só uma passada bem rápida, não tem a menor intenção, nem poderia esgotar o assunto, né? Esse assunto pode ser bem complexo e cada das partes que eu vou abordar aqui seria um curso inteiro. Então, de novo, é mais um pontapé inicial e um empurrão para que as pessoas consigam
entender um pouquinho o que é a gestão estratégica e, a partir das suas necessidades, procurar um aprofundamento na parte que mais lhe for conveniente. Tá certo? Aqui eu coloquei mais ou menos um mapinha do que a gente vai falar, então eu vou trazer alguns conceitos que eu acho importantes. A gente vai falar as etapas do que eu estou propondo para fazer uma gestão estratégica, e aí a gente começa a ver as etapas, né, o diagnóstico, e aí depois que a gente vê um pouquinho da teoria, eu entro com como que a gente pode fazer isso sem precisar recorrer a grandes recursos que muitas vezes não são disponíveis, né? Então, a gente passa pelo diagnóstico, pela elaboração, depois pela implantação e acompanhamento, e depois a gente faz uma conclusão, né? Eu estava imaginando o que seria uma boa frase, uma boa imagem que captasse o que é a gestão estratégica. Então, eu achei essa aqui e eu gostei bastante e acho que ela pode ajudar. E ela diz que as ideias e estratégias são importantes, mas se eu não tiver uma prática associada a isso, não vai adiantar muito. Então, eu posso ter os softwares, as ferramentas, a ajuda mais sofisticada que eu tiver. Mas se eu não levar isso para a prática, se eu não tirar isso do papel, não vai fazer muita diferença. E vice-versa. Não adianta eu ter a maior boa vontade, todos os recursos necessários para eu colocar qualquer coisa que seja em prática, qualquer plano, se eu não tiver um conhecimento de por que eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer isso, quais são as minhas limitações, quais são os meus impulsos. Então, funciona assim, gente. A estratégia, ela tem uma parte de conhecimento, mas ela tem também muito de prática, né? E é isso que eu tentei trazer um pouco aqui, inclusive com o título. Então, para a gente começar essa nossa reflexão, eu trago a seguinte pergunta. Se você tivesse... Oi? Só uma coisa, eu não sei se você está passando os slides, mas por enquanto está parado na primeira página. Ah, é? Uhum. Estou passando, sim. Deixa eu ver aqui. Mudou aí alguma coisa, não? Não. Ah, Está parado em Fluir Desenvolvimento em Gestão sem apresentação no PowerPoint. Só a... Como que eu posso? peraí. Deixa eu fazer um novo share aqui, peraí. Uhum. Desculpem, gente, eu não estava vendo. Mudou alguma coisa? Ainda está no Fluir Desenvolvimento e Gestão. Agora mudou. Mudou? Sim. Está vendo o módulo 1, o que eu preciso versus o que eu tenho? Sim. Uhum. Tá, deixa eu maximizar aqui. Continua vendo? Tá indo no módulo 1 que eu preciso versus o que eu tenho. Mudou? Mas não. Pô, Acho que quando está maximizando, não está entrando na funcionalidade. tá. Então, Agora peraí. está ok. Estamos seguindo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tá dando para ler tranquilo, tá bom, menino? Desse formato. Mas não era essa aí, pessoal. Porque tem movimento, sabe? Uhum. Bom, mudou ou não? Tá no módulo 1 que eu preciso versus o que eu tenho. Tá, deixa eu fazer aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, tá bom? Uhum. Estão vendo? Foi. Uhum. Conceitos até o item 9. Meio que o sumário ali. Tranquilo. Tá. Mudou? Mudou. Certinho.
Bom, então era o que eu estava falando. Esse aqui era a nossa lista de assuntos, né? Que eu já comentei, e a frase que eu comentei também foi essa aqui, né? Então, e aí, agora que eu estou olhando a foto, eu me atentei para uma outra coisa. A ação nesses processos todos, vocês estão vendo que tem uma mão barrando o movimento das peças de dominó. A ação feita, ela tanto pode continuar o movimento, como ela pode prevenir o movimento. Então, dependendo do que eu quero, eu preciso ter cuidado com as minhas ações, porque as ações erradas, elas podem simplesmente comprometer todo um trabalho que já foi feito, assim como elas podem favorecer, né? Mudou, Felipe? Mudou. Tá. Então, eu acho que agora esse problema está resolvido. Então, a pergunta é, como é que você descreveria a gestão estratégica, se você tivesse que fazer isso numa frase? Vamos pensar aí um minutinho. Obviamente, eu não vou dar um minuto, porque o tempo aqui está precioso. Mas é a primeira coisa que eu acho que é importante. Para mim, eu acredito que quando eu entro num processo, que eu começo a falar de alguma ferramenta, eu começo a estudar algum assunto, eu entender os conceitos desse assunto, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente começa a falar das coisas e não sabe o básico que é o conceito. Então, a gente começa entendendo o que quer dizer gestão estratégica. E é interessante quando a gente compara o entendimento que a gente tem das coisas com o que alguém colocou como um possível padrão. Tá? Então, gente, gestão estratégica nada mais é do que uma forma onde você gerencia os recursos de uma determinada organização. Porque antes você definiu objetivos, você definiu metas. Agora você vai pegar tudo que está entre o plano e o resultado alcançado e você vai fazer a gestão disso. Esse processo é que a gente chama de gestão estratégica, né? Ela é estratégica porque ela tem pontos muito bem definidos, ela não é aleatória, né? Então, se eu estou fazendo a gestão estratégica da minha empresa, eu estou pegando tudo que eu tenho de recurso disponível, financeiro, material, pessoal, logístico, tempo, tecnologia, sejam eles quais forem, e eu vou trabalhar com isso da melhor maneira que eu puder para que eu consiga alcançar os meus resultados, que eu defini num plano em algum lugar lá na frente. Tá certo? Faz sentido para vocês, gente, esse tipo de conversa? A gestão, ela é sempre um processo proativo, porque para eu fazer gestão, eu preciso ter planejado alguma coisa. Então, a gestão, ela sucede o planejamento. Então, ela é proativa porque eu planejo e eu ajo. A gestão, ela fica no meio. Ela é feita, ela é um processo de entendimento e de análise que eu faço antes de eu executar as ações. Então, eu posso me valer disso como uma atividade proativa, que me impede de cometer erros ou de ir pelo caminho errado, né? Então, a gerência, a gestão, eu ia falar management, mas é gestão do mesmo jeito. É um processo que antevê problemas, quando feito da maneira exata, né? Agora, para o nosso corte aqui, eu preciso chamar a atenção para o seguinte, que gestão estratégica não é planejamento estratégico, né? Então, talvez por causa da palavra estratégica, alguém possa achar que uma coisa é outra, confundir as duas. Mas eles são processos diferentes. Eles se complementam, mas eles são diferentes. O planejamento estratégico, ele antecede a gestão. Como eu disse, a gestão é feita em cima de alguma coisa que foi planejado, né? Então, o que seria o planejamento? São todas as estratégias que eu faço no médio e longo prazo, né? E o que seria, no planejamento estratégico, eu trabalho com as ideias, com os objetivos, com os planos para as coisas acontecerem. Já a gestão trabalha a implementação, a análise e o monitoramento desse plano, com a possibilidade de eu fazer eventuais ajustes, caso isso seja necessário.
E essa é a grande vantagem da gestão. Eu posso corrigir o curso sempre que houver necessidade. Então, primeira lição que eu posso tirar, um processo de gestão, ele é temporário, né? Ele não está gravado na pedra. Eu não posso mudar todos os dias, porque aí a continuidade do meu processo fica comprometida. Mas sempre que houver a necessidade, eu posso e devo mudar os meus planos. Não existe plano definitivo quando a gente está tratando de estratégia, porque os fatores condicionantes mudam. Então, em função disso, a minha estratégia também tem que ser adaptável, né? E, óbvio, precisa ter um alinhamento perfeito entre os dois, já que a gestão vai ser em cima do que foi planejado. Para a gente entender a coisa de uma maneira mais sistemática, eu trouxe essas três fases. Então, eu tenho o planejamento, onde eu faço o meu plano estratégico, onde eu considero meus ambientes internos, tudo que está dentro da minha organização, e o ambiente externo é tudo que está alheio à minha organização, que nem sempre eu tenho condições de controlar. Então, tudo isso é considerado na hora de fazer o planejamento. Beleza. Planejamento feito, isso precisa ir para a prática. Na prática, o que eu faço? Eu faço o plano de ação, eu aloco os recursos e eu busco uma forma de garantir que isso seja feito de uma maneira eficiente, né? Bom, só que planejar e sair executando sem pé nem cabeça, adoidadamente, não resolve nada. Eu preciso fazer o quê? O acompanhamento para eu saber se eu estou no caminho certo. É mais ou menos aquela história de você se guiar numa estrada, sabe? O trem, que a roda é uma guia que vai sobre o trilho e que mantém o veículo no caminho certo, diferente do carro, que se eu não tiver segurar o guidão para manter a direção, para manter o curso reto, ele vai desviar, né? Então, da mesma forma, não pode haver nenhum tipo de planejamento e execução se eu não tiver acompanhamento. Porque no acompanhamento, a primeira coisa que eu vou ter são os indicadores, eu vou ter a captação da melhoria contínua, porque à medida que os resultados forem acontecendo, eu vou padronizando isso, né? O alcance da melhoria e a padronização garante que a melhoria seja retida e, consequentemente, o crescimento do meu negócio. Esse esqueminha faz sentido, gente? Pode abrir o microfone e falar, caso alguém discorde, porque é importante que isso faça sentido para vocês. Estou entendendo que... Benê, se ninguém falou, é porque... Pode falar. Benê, seria o ciclo PDCA? Sim, sim. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação ipsiliteris do PDCA. Legal. Você pensou certo. Uhum. Essa é uma outra coisa. Foi bom você ter falado isso. Aqui, gente, não se reinventa a roda. Aqui a gente vai usar ferramentas que são conhecidas. Alguns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos, mas eu usei aqui só ferramenta conhecida. Não tem nada aqui que seja inventado, que saiu ontem, nem preciso fazer um curso em Harvard para poder usar. Bom, de novo, esse primeiro esquema aqui, eu trago o sistema do planejamento estratégico. Agora, dando um zoom para a gestão estratégica, que é depois do planejamento feito. Então, aqui, novamente, eu tenho um sistema. Então, eu tenho um plano feito e eu vou começar a fazer a gestão desse plano. A primeira coisa que eu preciso fazer é um diagnóstico, que me diga onde eu estou. A gente tem sempre que ter em mente que o processo é assim, eu estou aqui, eu quero chegar em outro lugar, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Como eu sei qual é a minha situação no ponto A? Fazendo um diagnóstico. Como eu vou chegar no ponto B? Fazendo um plano. Como eu vou garantir isso? Monitorando. Então, as coisas, é tudo muito natural e tão simples quanto isso. Então, o processo de gestão eu identifico como eu estou, comparando com o meu plano, eu elaboro um plano que é um cascateamento
do meu plano estratégico, porque tudo no meu plano de gestão estratégica tem que conversar com o meu plano estratégico, que é aquele plano mais macro, de médio e longo prazo. Depois tem uma fase importante, que é o da implantação e do acompanhamento. Vocês vão ver que eu vou tratar acompanhamento e implantação e acompanhamento como um só, porque ao mesmo tempo que eu implanto, eu já acompanho. Então, eu não espero eu implantar todo um sistema para fazer acompanhamento. Eu vou fazendo isso em paralelo. E aí, eu trago o que o amigo falou, que isso nada mais é do que uma adaptação do PDCA. O PDCA é um sistema, é uma ferramenta que lhe ajuda a entender os seus processos. O P significa eu fazer um diagnóstico e uma elaboração, fazendo o contraponto. A implantação é o D, do que é o fazer. O C do check e o E e o A do agir é o acompanhamento. Se for preciso, eu refaço o meu diagnóstico, trabalho a elaboração do meu plano, implemento novamente, usando outras hipóteses, que são outras estratégias, outros planos, e vou fazendo esse acompanhamento. Então, esse ciclo, ele vai garantir que as coisas aconteçam conforme eu planejei, né? Isso acompanhado de um sistema de medição, tá certo? Então, sim, o nosso sistema de gestão estratégica aqui está extremamente baseado no PDCA. O que o PDCA prevê? Muito simples. O PDCA diz que eu identifico um problema e busco uma solução. O que é um problema? É o desvio do meu plano de causa desconhecida. O que eu preciso fazer para resolver um problema? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando? Quem fez ou quem estava envolvido? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu e quanto isso vai me custar. Então, é o 5W1H. Bom, quando eu tenho toda essa informação a respeito do problema, eu sei do que eu estou falando. Aí sim, eu posso partir para a solução. A solução é a mesma, eu faço a mesma abordagem, com a diferença de que eu já sei muito do que eu quero resolver. Então, o que eu fiz resolver o problema, onde eu apliquei resolver o problema, quando, quem... Então, as respostas na coluna da solução devem responder as perguntas que eu fiz na fase anterior, que é o do problema. Tá? A gestão estratégica, semelhantemente, ela identifica uma oportunidade de melhoria, então eu tenho meu plano, o meu plano eu tenho uma meta de expandir a minha produção, por exemplo, ou a minha carteira de clientes, ou diminuir as minhas perdas, seja lá o que for. Então, eu tenho ali uma oportunidade de melhoria. Essa oportunidade de melhoria, com o diagnóstico, eu preciso de um plano e implementar esse plano, que é a ação para eu alcançar essa melhoria, que eu identifiquei lá na frente. E isso vai trazer o que para mim? Através de um processo de medição, eu vou garantir que eu obtenha os melhores resultados. Então, esse é o esqueminha da gestão estratégica, né? Eu tenho uma oportunidade ali, eu ajo para buscar essa oportunidade, eu trabalho, meço e garanto que a oportunidade foi alcançada, traduzindo em resultados, ok? Bom, assim como o PDCA, a gestão estratégica, eu até já comentei isso, eles são dinâmicos, né? Então, isso pode mudar sempre que for necessário, tá? Aqui, o erro vai ser permanecer no erro, né? Então, eu tive uma identificação de que aquilo ali precisa ser mudado, devo atacar com todas as minhas forças, né? Bom, agora a gente vai entrar nas etapas. A primeira etapa, como aqui já dá para ver, é o diagnóstico, né? Então, qual seria o objetivo do diagnóstico? Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Por que é que a gente vai no médico? Por que que antes de começar um tratamento, ele faz aquela avaliação toda? Porque quando eu vou fazer uma atividade física, antes a pessoa o meu instrutor lá faz uma avaliação
físico onde ele avalia um monte de coisas. Ele não faz isso à toa, né, gente? Então, o diagnóstico, ele é exatamente para eu identificar, entender e analisar a atual situação do negócio, do processo, da organização, seja lá do que for, para eu entender o que é que está sendo feito, né? Para eu o que está sendo feito que potencializa ou limita o alcance das minhas metas, dos meus objetivos e metas lá do plano, né? Então, é muito simples, mas é muito importante. E é interessante aqui essa sequência. Primeiro, eu identifico as coisas. Depois que eu identifico, eu preciso entender por que que aquilo está daquele jeito, por que que aquilo aconteceu. E aí, a partir daí, eu analiso qual é o caminho que eu vou tomar, tá? Então, eu não consigo fazer uma boa análise, e aqui entra em cena um bom processo de solução de problemas. Eu não consigo analisar uma solução se eu não entendo exatamente o que que aconteceu e por que que isso aconteceu. Então, é interessante, aqui eu vou chamar a atenção, para essa sequência. Identifica-se o processo, as oportunidades, entende bem o que que cada uma quer dizer, quais são os seus impactos, e a partir daí, sim, eu analiso os potenciais cursos que eu posso seguir. Isso me dá uma boa ideia da minha situação atual, né? E aí, a partir daí, eu começo a analisar o que está freando e o que está acelerando para eu alcançar os meus objetivos e metas. Então, quais são os facilitadores e quais são os limitadores que eu tenho? Com isso, eu conheço muito bem o que eu estou falando, e aí eu posso medir. E aí, se eu não consigo medir, fica muito difícil eu conseguir propor uma solução. E uma outra coisa interessante é que o diagnóstico, ele serve para eu, como ele é um retrato, ele é uma foto daquele momento, isso pode mudar mais para frente, mas a hora que eu tiro aquela foto e eu congelo, eu meio que estabilizo aquele quadro e aí eu passo a traçar minhas metas em cima daquele quadro estabilizado, né? Porque se eu mudar a foto todo dia, o meu plano não vai se sustentar. Porque qual é a base que eu tomei? Se um dia eu tirei uma foto, no outro dia eu tirei outra foto, entendeu? Então, é importante que eu faça isso e que eu posso fazer as devidas revisões, que pode ser feita a cada um mês, cada 2 meses. Normalmente, a gente faz essas revisões a cada 3 meses. Mas eu preciso dar uma estabilizada naquilo para eu traçar o meu plano em cima daquilo, para poder as ações surtirem efeito. Ok? O conhecimento, aqui repetindo, o conhecimento da situação atual é fundamental, né? Porque ele me indica quais são os meus impulsionadores e quais são os meus limitadores. E aí eu considero o quê? Fatores internos, que são as forças e as minhas fraquezas, e os fatores externos, que são as ameaças e oportunidades. Alguém aí já deve ter identificado isso com a análise SWOT, a matriz SWOT, e é exatamente isso. É outra ferramenta que eu estou trazendo aqui, a matriz SWOT, que analisa as forças e as fraquezas, que são as condições que estão dentro do meu negócio, mas as ameaças e oportunidades, que são as condições externas. Então, mais uma ferramenta que é conhecida e que pode ser muito bem aplicada na gestão estratégica. Avançando. Bom, quando eu faço esse diagnóstico, o que eu espero que saia disso? Né? Qual é o tipo de pergunta, qual é o tipo de input que eu preciso ter para poder... Lembrem-se que o diagnóstico vai gerar um plano. Então, a veracidade, a pureza das informações do diagnóstico, e aí não vale a pena mascarar quando alguém está fazendo o diagnóstico, tem que realmente expor a situação para eu poder tomar a ação certa, né? Então, quanto mais fiel a situação o diagnóstico for, mais efetivo vão ser as ações. Então, eu faço perguntas do tipo, com relação ao pessoal, aos meus colaboradores. Eu tenho as competências necessárias?
Eu sei quais são as competências necessárias para o pessoal desenvolver o trabalho, né? O que eu estou fazendo, o que as pessoas estão fazendo, isso está gerando valor? Isso aqui é um outro ponto importante, a história da geração do valor, né? Como é que estão as funções do meu negócio, do meu projeto, do meu negócio, da minha organização? A organização, as pessoas têm funções, a organização funciona à base de processos, esses processos têm atividades, e essas atividades têm tarefas, que são as menores unidades. Então, como é que está isso? Existe padrão, isso está identificado, cada um faz de um jeito, como é que está isso? Né? Como resultado disso, o desempenho do produto e serviço pode ser impactado. Eu conheço o desempenho do meu produto e meu serviço, eu faço algum tipo de análise lá na frente para saber se algum erro foi passado durante a produção e chegou lá na frente, se eu tenho algum processo que está me impedindo de alcançar a performance desejada do meu processo. Né? Então, vocês percebem a riqueza do diagnóstico, o quanto de conhecimento isso traz para mim, né? E essa pergunta, por exemplo, ela é incrível, né? Quando eu conheço o que está acontecendo, eu sei exatamente onde está o meu limite de desempenho, e aí eu posso atuar ali. Então, em vez de eu gastar vela com santo errado, né? Com defunto errado, parece que esse é o ditado, né? Eu vou acender vela por defunto certo, né? E aqui uma coisa importante, a gente trabalha, a gente produz produtos e serviços para os clientes consumirem. As pessoas só consomem esses nossos produtos ou serviços porque esses produtos e serviços geram valor para ele, né? Ninguém pega nada, a não ser que seja enganado, pode pegar uma vez, mas não pega a segunda. Ninguém quer nada que não agregue valor para si. E aí é importante aqui eu entender que o conceito de valor, de qualidade, muda de pessoa para pessoa. Então, isso muda tanto como os gostos individuais, né? Então, é importante eu conhecer o meu cliente para saber o que gera valor para ele. Então, uma vez que eu entendo o que gera valor para o meu cliente, a pergunta que eu faço é: os atributos que eu coloco no meu produto e serviço conseguem alcançar ou gerar o valor que o meu cliente está pedindo? Né? Isso é extremamente valioso para o meu processo, né? E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, gente, fica à vontade. Aí eu só volto o slide, né? Então, aqui eu trago... Isso aqui vale milhões, né? Usando a linguagem corrente que a gente vê por aí. Se eu consigo responder essas perguntas, putz, eu tenho muita informação a respeito do meu processo, né? E a história da geração do valor é o seguinte: todo produto, todo serviço, toda atividade, ela tem um negócio que a gente chama de cadeia de valor. Cadeia de valor é um sistema que engloba todas as ações e atividades que são executadas naquele processo com o objetivo de criar e entregar o valor para o cliente. Eu posso ter isso muito bem desenhado na minha cabeça, mas isso pode não estar acontecendo na prática. Pode até estar acontecendo, mas pode estar acontecendo parcialmente. Se estiver acontecendo integralmente, maravilha, não preciso me preocupar com isso, tá certo? Mas, de novo, eu alerto para a importância de você conhecer o que você faz, né? Então, eu conheço qual é a cadeia de valor do meu produto e serviço, né? Ou seja, eu tenho mapeado todas essas atividades. Tem coisa que eu faço que eu estou jogando dinheiro fora, estou enxugando gelo que não está acrescentando nada, né? Provavelmente sim, né? E aí, a análise da cadeia de valor traz exatamente isso, né? Eu identifico onde estão as fontes de valor para o meu negócio. E isso tem um valor terrível, terrível no sentido de positivo, né? Imenso, para a gestão estratégica, né? E aí, como eu já comentei, eu estruturei o nosso diagnóstico aqui com base na ferramenta SWOT, né? Que analisa forças e fraquezas,
oportunidades e ameaças, né? Mas por que que eu faço esses diagnósticos? Se alguém ainda tem alguma dúvida, eu trago aqui alguns benefícios que eu entendo. A primeira coisa é entender o que é importante no meu negócio. Quando eu faço o diagnóstico, eu consigo comparar o desempenho. Existe uma expectativa de desempenho e existe o desempenho atual. Eu só consigo fazer essa comparação se eu entender como é que está o meu desempenho atual. Eu posso até ter qual é a minha produtividade, qual é o meu orçamento, qual é a minha produtividade, enfim, seja lá o que for. Eu posso ter isso desenhado. Mas eu estou performando de acordo? O que eu preciso mudar para melhorar isso? Então, a hora que eu faço o diagnóstico, e que ele me traz aquela fotografia, eu comparo com o meu objetivo e eu vejo, ó, não tá igual, tá inferior, tá superior. Se tiver superior, também eu preciso entender por quê. Porque quando as coisas acontecem segundo o plano, aquilo não é para sair nem mais nem menos, é para sair daquele jeito. O que acontece é, quando eu implemento as melhorias contínuas, eu subo a barra. Mas aí, essa melhoria, ela é planejada. O que eu estou dizendo aqui é, desempenhos muito baixos ou muito altos em relação ao plano precisam ser analisados. Os muito altos também, porque provavelmente eu preciso refazer alguma coisa, tá? Então, não só o desempenho ruim precisa ser verificado, os muito acima do plano também. Eu conheço o grau de maturidade da organização. As pessoas sabem o que estão fazendo certo, elas usam a cadeia de ajuda que a organização disponibiliza. A organização disponibiliza uma cadeia de ajuda, essa é uma pergunta anterior, né? Eu entendo onde estão as oportunidades e o que pode ser feito. Aqui eu trago uma observação, um ponto importante. Assim como o problema, que eu posso traduzir como oportunidade, não basta só eu identificar qual é a oportunidade. É preciso eu, na hora que eu estiver fazendo análise, eu saber exatamente onde no processo aquela oportunidade está. E isso a gente chama de ponto de causa. O ponto de causa é aquele ponto onde exatamente a questão aconteceu, nem na frente, nem atrás do processo. E aí, a solução dos problemas, o plano de ação para eu potencializar as oportunidades fica muito mais efetivo quando a ação é aplicada no ponto certo, tá certo? Então, eu não gasto desnecessariamente. E recurso financeiro, recurso de uma maneira geral, a gente nunca tem os recursos que precisa, a gente está sempre carente de recursos. Então, quando eu sei exatamente onde aplicar a força, isso me dá uma vantagem muito grande, porque eu não perco tempo nem em qualquer outro recurso inutilmente. Ok? Bom, isto posto, eu agora vou trazer o que eu chamo de entendendo um pouquinho isso e olhando para a minha organização, para o meu negócio, para o meu processo, contando com o que eu tenho lá, como eu posso fazer esse diagnóstico? Então, eu não preciso lançar mão de nenhum software, essa etapa agora, ela está desenhada para eu fazer sozinho. Tá? Agora, é preciso que eu entenda um pouquinho o que eu preciso fazer até para chegar, o que eu preciso fazer até chegar no ponto de responder essas perguntas. Tá joia? Então, é o que eu chamo, o que eu tenho e posso usar para fazer o diagnóstico. São basicamente perguntas. Então, a resposta para essas perguntas vão dando o meu diagnóstico. E aí, obviamente, ele vai sendo, quanto mais detalhado eu precisar que seja. Pergunta número 1. O processo, o negócio, a organização que eu estou falando, tem diretrizes estratégicas? As estratégicas, como eu já comentei lá no começo, são aquelas muito específicas que são fundamentais para o crescimento e até para a permanência do negócio, para a manutenção do negócio. Então, são os meus planos macro de médio e longo prazo.
eu não abri um negócio para ele durar um mês, eu abri um negócio para ele durar para sempre. Mas para ele chegar daqui no final do ano, ele precisa ter eu preciso traçar uma meta, uma estratégia. Para ele durar 10 anos é outra, para ele durar 100 anos é outra. A pergunta é, eu tenho isso desenhado? Isso está claro para mim? Está claro para todos os colaboradores? Isso aqui é fundamental. Eu estou com um processo de um cliente que o ponto número 1 do diagnóstico dele foi a forma como ele vê o negócio não é a forma como os colaboradores dele veem. Então, aí acontece um negócio interessante, porque ele se desespera quando ele não vê as coisas acontecendo como ele faria e ele intervém. Então, ele está sobrecarregado, porque ele faz o trabalho dos colaboradores, porque não tem sintonia, né? Falta educação das pessoas nesse sentido, e não consegue fazer o dele, que é o de gestão, entendeu? Então, aqui é importante. Colaboradores e liderança têm que estar na mesma página. Eu faço um planejamento estratégico? Isso tem a ver com a primeira pergunta. Eu conheço os meus pontos fracos frente aos meus concorrentes? Gente, a análise da concorrência é fundamental, tá certo? Eu não estou sozinho ali. Ou se eu estou... Aliás, hoje, com o advento do online, negócio nenhum está sozinho, mesmo que ele não tenha nenhum concorrente fisicamente num raio de 100 quilômetros, mas ele tem um concorrente online ao alcance de um dedo, entendeu? De um toque. Então, eu sei quais são os meus pontos fracos em frente aos meus concorrentes, eu sei quais são os pontos positivos, eu não preciso conhecer só as coisas ruins, eu preciso conhecer as coisas boas também, né? Eu sei quais são esses pontos, eu conheço quais são os meus diferenciais perante os meus concorrentes. Então, eu conheço as coisas boas, as fortalezas, e eu conheço as minhas fraquezas. Quais são os meus melhores produtos? E os meus melhores recursos, quais são? No mercado que eu estou inserido, quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Só lembrando que oportunidade e ameaça são do meio externo, né? Internamente, são as minhas forças e as minhas fraquezas, né? Então, eu estou entendendo onde estão as oportunidades e as ameaças no mercado? E um detalhe, às vezes, a mesma coisa pode ser uma oportunidade e uma ameaça, né? Então, um concorrente pode ser uma ameaça, porque vai dividir a minha carteira de clientes. Mas pode ser uma oportunidade também, para eu diversificar, para eu inovar, para eu buscar novas formas de melhoria. Entende? Então, a análise do dia a dia, da minha situação específica, é que vai me dizer isso. Bom, a gente não está sozinho no mundo, né? Tem um governo aí que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Então, existe alguma política pública que pode ampliar crédito e, assim, alavancar minhas vendas? Existe alguma redução temporária de imposto que eu possa me beneficiar? Né? Quais as capacidades que o meu negócio possui para eu aproveitar as oportunidades que aparecerem e minimizar as ameaças? Ou seja, quão resiliente o meu negócio é? Então, resiliência é aquele negócio de você ter o impacto e depois voltar à sua forma normal, absorvendo aquele impacto. Né? Então, eu tenho resiliência para, se precisar eu, de repente, dar um boom, eu conseguir fazer isso, ou se eu precisar dar uma encolhida, eu conseguir fazer isso, sem que isso afete o meu negócio. Meu pessoal está capacitado? As minhas matérias-primas são de qualidade? Eu volto aqui na concorrência. Eles estão mapeados? E eu analiso de vez em quando para saber como é que eles estão. Quais são os meus melhores processos e atividades? Os meus processos internos estão maduros? Tem algum ainda que precisa melhoria? Eles estão definidos, estão mapeados, estão documentados,
as pessoas estão treinadas, elas sabem fazer. Se alguém... Eles são reprodutíveis, ou seja, sempre que alguém for fazer o mesmo processo, sai do mesmo jeito, né? A reprodutibilidade do processo é interessante. Então, são questões que eu preciso me preocupar, né? Bom, tem alguma política de tributação que pode afetar a minha margem de contribuição? O dólar. Pode ser que meu negócio trabalhe com produto importado. Então, o dólar está uma doidice, né? A variação cambial inviabiliza o meu negócio, questão de importação, entendeu? Então, assim, é o nosso dia a dia, né? Algum grande concorrente está entrando? Alguma oportunidade de expansão, né? Bom, então, como vocês veem, essas perguntas, elas me ajudam a... Eu não preciso de fazer nenhum curso em Harvard para responder essas perguntas. Eu preciso, sim, conhecer o meu negócio. Então, ao responder essas perguntas, eu vou ter uma boa ideia. Obviamente, tem muitas outras perguntas. Um trabalho especializado, específico, ele vai dar uma abordagem muito mais profissional, muito mais detalhada, muito mais estruturada. Mas, para início de conversa, isso aqui já me dá uma boa ideia do que eu tenho, do que eu preciso fazer, do que eu tenho pela frente. Faz sentido, gente? Ok? Bom, Felipe, eu estou vendo aqui, estou tentando monitorar o tempo aqui, eu tenho o quê? 20 minutos? 15 minutos? Vai dizendo, me diz aí. Pode ser. Bom, próximo passo. Então, aqui, eu diagnostiquei, essas informações todas, elas vão me dar muito subsídio para eu elaborar um plano. Esse plano é que vai fazer eu endereçar tudo que o diagnóstico me trouxe de informação, tanto para melhoria, como para ajuste, como para modificação, seja lá o que for, né? Então, qual é o objetivo da elaboração? No caso, a elaboração da estratégia, que basicamente é a elaboração do plano de ação estratégica, né? Então, o objetivo é montar um plano onde as coisas possam ser executadas para eu superar a concorrência, promover uma possível adaptação no mercado, se isso for o caso, me possibilitar eu antever uma mudança ou uma possível ameaça, né, visando a atração de clientes ou a manutenção dos meus clientes. Lembrem-se que o nosso objetivo como empreendedores é manter o nosso negócio sempre ativo e crescendo, tá certo? Essa é a nossa meta. A gente quer existir e melhorar, aumentar, desenvolver cada vez mais. Então, para isso eu tenho o meu plano estratégico e essa gestão estratégica, depois que eu fiz aquele diagnóstico, agora eu vou elaborar um plano para me ajudar a fazer isso acontecer. E aí, a definição desse plano de ação vai também me ajudar na definição de objetivos estratégicos. O meu plano estratégico tem objetivos estratégicos. A minha gestão estratégica tem objetivos estratégicos. Eu tenho estratégia em tudo, né? Eu tenho objetivos estratégicos e objetivos gerais, aqueles mais específicos, aqueles mais importantes, e tenho os mais comuns, né? Bom, aqui, a estrela da vez aqui é o plano de ação. A gente já conversou um pouquinho de plano de ação lá na frente. Então, quando eu falo de plano de ação, eu tenho que definir o que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer e, não menos importante, quanto isso vai me custar. Aqui, a hora que eu não sei fazer um plano de ação, pega uma tabelinha, faz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E aí coloca o que é e vai dizendo o que tem que fazer, onde vai fazer. Então, sei lá, diminuir o turnover, alguma coisa assim, sei lá, aumentar a produtividade. Eu gosto de produtividade, eu vou falando nisso.
Então, o que que tem que fazer? Onde eu vou fazer? Qual é o ponto de causa? Lembra que a gente conversou lá na frente? Quando que eu tenho que fazer? Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu preciso de uma expectativa de timeline. Quem vai fazer? Todo mundo pode fazer? Só um ou outro? Por que que vai fazer? Há o racional por trás disso. Eu não posso fazer a ação simplesmente por fazer. Tem que ter uma razão para isso. Qual é a sequência que isso vai acontecer aí? O din-din, quanto isso vai me custar? Então, esse plano de ação, ele vai fazer o quê? Ele vai me... Primeiro, o diagnóstico me disse onde eu estou. O plano, e aí o meu plano estratégico me diz onde eu quero chegar. O que que o plano de ação faz? Promove a mudança e a melhoria de resultado. Então, entre onde eu estou e onde eu quero chegar, tem um plano de ação. Estado atual, onde eu estou, estado futuro, onde eu quero chegar. Como que eu faço isso? Plano de ação. Tão simples quanto isso, né? E aí, no plano, obviamente, eu preciso de um objetivo geral a ser alcançado e uma lista de atividades, né, que vão ser executadas. Data de início e fim previsto para cada ação ou atividade. E o responsável para cada ação. A gente já comentou isso lá na frente um pouquinho. Orçamento, recurso escassíssimo, não sei nem se existe essa palavra, mas escasso, que é para ação ou atividade. Os objetivos para cada ação ou atividade. De novo, por que que eu preciso fazer isso? E aqui eu trago um elemento novo, que é o risco. Eu preciso entender também que é possível que as coisas não aconteçam como eu previ. Então, qual é a contingência que eu vou ter? Então, faz parte de um plano de ação você analisar também os riscos que podem acontecer naquilo. Pode faltar alguma coisa, pode sobrar alguma coisa, pode não ser a correta, entendeu? Enfim, seja lá o que for. Essa elaboração dessas estratégias, desse plano de ação, isso é basicamente, obviamente, é baseada no core do meu negócio, né? Nas competências da minha organização, né? E aí uma outra coisa também que é importante e o estado atual me diz isso, qual é o plano para o meu negócio? Eu trouxe aqui alguns quadros, alguns cenários, na verdade, essa é a melhor palavra, que podem me ajudar. Uma das razões pelas quais eu posso fazer gestão estratégica, que eu devo fazer gestão estratégica, e esse plano vai me ajudar, a estratégia para garantir a sobrevivência, né? A minha organização, o meu negócio, o processo de que for, está numa situação crítica com muitos pontos fracos internos e muitas ameaças externas. Então, eu preciso garantir que aquilo sobreviva. Aí, o foco pode ser, não necessariamente, mas geralmente versa em torno de reduzir custos e reconstruir, otimizar os recursos da cadeia de valor, né? Porque provavelmente, se o processo ou produto chegou num estado que ele está quase morrendo, ele não está gerando o valor esperado, ou ele está gerando o valor errado. Não é o valor esperado, de qualquer forma é isso. Então, eu preciso reestruturar essa cadeia de geração de valor, né? Pode ser que a minha estratégia não seja de sobrevivência, mas seja de crescimento, né? Eu preciso entender que o meu negócio, eu tenho limitações para o atendimento das minhas demandas. Então, aí o foco pode ser parcerias, inovação de produtos e serviços, ou seja, é um cenário também possível. O outro cenário possível é que eu possa ter estratégia de manutenção da estabilidade. Está bom do jeito que está, não estou à beira de morrer, não é o caso de crescer também, eu quero só estabilizar os ganhos que eu já tenho. O crescimento vai vir em outro momento. Então, aqui o foco é sustentar a posição apesar das ameaças externas. Internamente, existe uma robustez que me garante a estabilidade, né? Isso é importante. O objetivo aqui é manter a estabilidade. Então, eu posso, isso de várias formas, eu posso focar no nicho, para focar, para diminuir diminuir a minha variabilidade, né? Então,
quando eu estou focado em manter o estágio que eu estou, né, eu preciso definir o que é que eu quero focar, porque aí eu não vou atirar em vários pontos. Diferente do crescimento. Crescimento, eu abro fronteiras. Na manutenção, eu fecho as minhas fronteiras. Ou também pode ser de desenvolvimento, que é um passo acima do crescimento, né? O desenvolvimento, eu não tenho as minhas restrições de demanda interna, eu não tenho restrição interna ao atendimento das demandas. Então, o meu negócio está em franca expansão, né? Então, eu quero agora o quê? Aproveitar as oportunidades que são as externas e potencializar as minhas forças, que são internas, né? Ok? Então, a elaboração do plano é isso. Então, como que eu posso, usando as informações que eu tenho, os recursos que eu tenho, como que eu posso elaborar uma estratégia para poder fazer a minha gestão? Perguntas. Qual é que é o meu objetivo para esse ano? O que a empresa quer alcançar no curto, médio e longo prazo? Para saber se eu preciso injetar energia ou não, né? Quanto a empresa pretende faturar no próximo ano? Qual lucro a empresa espera ter? Vocês lembram que eu disse que a gestão estratégica ela é proativa? É, essas respostas, a perspectiva de crescimento foi definida lá no plano estratégico. Quando eu defino o plano estratégico, eu defino uma expectativa de resultado, que são as respostas para essas perguntas, né? Então, a elaboração da minha estratégia vai garantir que isso aconteça, né? Eu já sei de antemão aonde eu quero chegar. Então, a minha estratégia é para que eu me mantenha no caminho certo. Então, esse tipo de resposta me ajuda bastante. É intenção expandir? Se sim, vai haver necessidade de investimento para ampliar? Vou precisar contratar gente? Vai precisar de mais matéria-prima? O que eu tenho é suficiente para comprar mais? Quais são as atividades necessárias para cada área envolvida alcançar esses objetivos? A organização é um organismo vivo, composto de, e aí, dependendo do negócio, várias áreas, vários departamentos, né? Vários processos, né? Então, é importante eu entender se cada etapa se cada órgão desse organismo, se cada etapa desse processo tem as condições necessárias para sobreviver, tem oxigênio para sobreviver, senão vai morrer. E aí, ó, importantíssimo, eu tenho orçamento para poder fazer o que eu quero, né? Não adianta eu ter o melhor plano e não ter dinheiro para fazer, ou ter o recurso e não ter o plano. Uma coisa não acontece sem a outra, né? E aí, de novo, preciso estar atento a quais são os riscos que eu incorro se eu não atingir os objetivos, né? Qual é a contingência, né? Quais são... Aí, aqui é um negócio interessante, existe uma técnica que a gente chama de teste embutido, que é uma análise que a gente faz que me identifica quando que o risco acontece. Obviamente, existe a análise de risco, que é um negócio muito mais amplo, mas de uma maneira bem simples. O meu processo, o meu produto, o meu serviço, ele tem algo que sinalize que algum objetivo não foi alcançado, que alguma meta não foi alcançada. Se isso acontecer, eu consigo identificar, parar aquele processo naquela hora e trabalhar em cima, resolver o problema e depois seguir em frente, não deixando o erro ir lá para frente. Porque o risco normalmente se potencializa, aumenta à medida que o erro vai propagando, certo? Bom, para eu fazer a elaboração da minha estratégia, é isso. Ou seja, não é muito complexo, tem muito mais coisas, mas já me dá uma boa
uma boa ideia do que eu preciso, né? E aqui eu vou vir com a última parte, que é o acompanhamento e a implantação. A implantação e o acompanhamento, né? Porque o ciclo faz isso, né? E aí eu vou tratar os dois juntos, né? E aqui, a palavra-chave disso é medição. Então, eu defino ações, de novo, eu preciso fazer plano, né? Eu defino ações que permitam que eu visualize, é importante eu ver e analisar os indicadores que eu tracei, as métricas que eu tracei, para saber se eu estou no caminho certo. Então, olha como o cascateamento das coisas acontece. Essas métricas, esses indicadores, eu defino lá no plano estratégico, que é o meu primeiro movimento. Isso continua na minha gestão estratégica, que é o movimento que eu estou agora, e dentro da gestão estratégica ele vai um pouco no diagnóstico, mas muito no plano e agora na implantação e no acompanhamento. E aí, esses indicadores, eu posso fazer indicadores individuais, posso fazer indicadores agrupados, né? Eles têm que ter alguma conexão com os objetivos, né? Precisa ter alguma relação de causa e efeito. Senão não adianta, né? Não tem porquê, né? E essa implantação e esse acompanhamento, eles mostram se as estratégias que eu trouxe, se elas foram efetivas e se elas comprovam os resultados. Ou seja, o que eu planejei aconteceu? Se não aconteceu, é hora de eu intervir, se necessário, para ajustar o curso. Essa é a graça da ferramenta, né? Do processo. É que se eu faço a coisa mais ou menos certinha, eu tenho tudo identificado, eu consigo ver na hora se as coisas não estão indo como planejado e faço os ajustes necessários, né? Esse acompanhamento ele é fundamental para garantir o sucesso das etapas anteriores. Então, eu fiz um belo de um diagnóstico, um plano maravilhoso de ação, mas falho na implementação e não faço acompanhamento, não adiantou, né? Então, ele é fundamental para as etapas anteriores e para as futuras ações. Então, para eu alcançar a melhoria, para eu buscar para eu subir a barra, lembra que a gente falou na de subir a barra? Para eu subir essa barra, eu preciso entender se a coisa está funcionando. Então, essa fase da implementação e do acompanhamento funciona para isso. E, na verdade, essa sequência que eu estou trazendo aqui, ela não serve só para gestão estratégica, ela serve para qualquer planejamento que você for fazer, né? E aí, de novo, a gente tem ferramentas que são mais conhecidas. Tem o Balance Scorecard, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta que ela trabalha com 4 perspectivas, né? Normalmente os processos de gestão estratégica trabalham muito com a parte financeira. Já o Balance Scorecard, ele trabalha com o financeiro, ele trabalha com a perspectiva de cliente, com a perspectiva de processos internos e com uma outra que é interessante, que é a de aprendizagem e crescimento. Então, ele faz essa análise mais completa, é uma ferramenta bem interessante. A análise SWOT, que a gente já falou, o plano de ação, que trabalha o 5W1H, né? O que, quando, onde, como, porquê, e o próprio orçamento que a gente tem é uma ferramenta que ajuda na implantação, na implantação e muito no acompanhamento, porque o recurso disponível é o que eu vou poder aplicar, né? Se faltou recurso, não vai dar. Então, o orçamento também é um indicador importante. Para eu fazer, dentro das minhas condições, essa implantação e esse acompanhamento, perguntas. O que eu estabeleci como objetivo está sendo executado? O orçamento está cumprido? Lembra que eu falei que o orçamento é um belo indicador? A comunicação com as áreas envolvidas, o restante da empresa está funcionando? Aqui é interessante, porque o Balance Scorecard traz a história do crescimento e da aprendizagem do crescimento, né? Então, a comunicação tem tudo a ver com a aprendizagem que existe dentro da organização, as pessoas entendendo, as pessoas melhorando, tendo senso de pertencimento e se envolvendo cada vez mais nos processos, né? Obviamente que nenhum
Nada está livre de divergências. Como é que eu estou tratando essas divergências? Lembra bem que a gente está fazendo aqui acompanhamento das coisas. Esse acompanhamento, ele vai não só na última etapa, a gente colocou aqui para efeito didático mais atrás, mas essas perguntas eu faço o tempo todo, né? Algo significativo no mercado foi alterado? As estratégias traçadas precisam passar por revisão? É importante a cada 3 meses, pelo menos, eu fazer uma revisão dos meus planos, porque os cenários podem mudar, né? Ok? Certinho? Bom, então, basicamente, eu tenho mais uns 2 ou 3 slides de conclusão, mas basicamente o que eu trouxe de introdução à gestão estratégica e dicas de fazer isso com o que eu tenho de recurso na minha organização é basicamente isso, né? E aí, uma coisa que é interessante e aí eu acredito que muitos dos que estão aqui me ouvindo são os líderes dos seus processos, são os gestores, e aí eu, como gestor, eu tenho um papel importante nisso. Todo mundo tem um papel importante na gestão estratégica, mas se você é líder, se você é gestor, a sua responsabilidade é ainda maior, porque você, além de ter a sua responsabilidade, você é responsável pela responsabilidade dos outros, no sentido de trazer essas responsabilidades para a realidade, né? Então, como que eu posso fazer isso? Aí eu estou trazendo aqui muito o meu papel como gestor. Liderar pelo exemplo. Se as pessoas veem a importância que eu dou para isso, fica muito difícil para eles não fazerem igual. E eu posso usar do fato de eu fazer para encorajar as pessoas a fazerem também. Obviamente que os esforços precisam ser reconhecidos, as contribuições precisam ser reconhecidas, né? E precisa ser incentivado e reconhecido, né? Eu não devo ignorar indicativo de que alguma coisa pode ser melhorada. As oportunidades de melhoria, elas estão ali para serem identificadas e tratadas. Então, ignorar isso é um erro tremendo, né? Dar ajuda àqueles que ainda não geram valor e reconhecer aqueles que geram. Então, eu preciso ser justo, né? Tem aqui um conceito importante, que é o de esforço e recompensa, né? Então, as pessoas se esforçam, elas precisam ser reconhecidas por isso. Eu não estou falando de meritocracia, tá? Meritocracia é outra coisa. Estou falando do conceito de reconhecer o esforço apresentado, né? Deixar claro, eu como gestor, eu preciso deixar claro o que está de acordo com os valores da minha organização e o que não está, e o que gera valor e o que não gera, né? E eu preciso educar as pessoas nesse sentido. Se eu ainda não tenho uma cadeia de ajuda, eu preciso fazer isso e fazer com que as pessoas usem quando é necessário. A cadeia de ajuda funciona assim. Cada um tem seu papel e sua responsabilidade. A pessoa chegou no limite do seu papel e da sua responsabilidade, mas não conseguiu resolver o seu problema, a quem ela vai recorrer? Qual é o nível seguinte que ela vai recorrer? Esse nível seguinte esgotou a capacidade dele, qual é o nível acima que ele vai recorrer? Então, isso que a gente chama de cadeia de ajuda. É um sistema onde as pessoas podem pedir ajuda quando necessário, quando esgotados os seus recursos e as suas capacidades. Então, resumindo, esse é o modelo que eu estou trazendo, né? Não esquecer que a gestão estratégica se refere ao gerenciamento dos recursos da organização, né, para o alcance de metas e objetivos. É uma forma de gerenciar toda a organização, né, e dar ênfase naquelas ações que têm mais impacto. A gestão estratégica, né, que eu trouxe aqui, que é a implementação, análise e monitoramento, ela tem que estar alinhada ao planejamento estratégico. Traz visão, missão e objetivos, né? Uma ótima fonte de informação para a gestão e planejamento estratégico é ouvir os colaboradores, ouvir os clientes, eu não coloquei aqui, mas ouvir fornecedores. Ouvir e entender sobre a perspectiva dessas pessoas como o negócio pode melhorar. E aí eu completo aqui dizendo que geralmente as maiores contribuições para a melhoria estão dentro da própria organização. Então, o que precisa ser feito é criar uma cultura de participação e pertencimento
através do envolvimento e da escuta, né? E aí, a minha solicitação que eu faço é, tire um tempinho para refletir, para analisar sobre como as coisas são feitas na sua organização. Por que que isso é feito desse jeito? Por que que não é feito de outro jeito? Então, isso vai trazer muito da cultura que está instalada na sua organização. E se essa cultura não é a cultura que você quer, esse é o momento de você identificar e educar as pessoas com relação a essa cultura. Ok? Perguntas? Perguntas? Bom, aqui eu listei quais são as ferramentas que eu mencionei, né? A análise SWOT, o PDCA, o BSC, o 5W2H, orçamento, cadeia de valor, análise de indicador de desempenho. Aqui vocês têm os meus contatos, caso alguém queira conversar a respeito, né? E that's it. É isso. Agradeço a atenção de todos. Ninguém tem pergunta mesmo? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Ó, antes de agradecer aqui, Ô, já vou Felipe. solicitar para que todos liguem as câmeras para a gente registrar esse momento. Pois não, Elias? Eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Claro. Professor Benéas, a minha pergunta é a seguinte: me chamou a atenção a questão da comunicação. Uhum. Como que as grandes organizações elas trabalham a comunicação para atingir a excelência na gestão estratégica da empresa? Porque quando se fala em comunicação corporativa, pouca empresa tem, né? A teoria fica mais evidente do que realmente a prática. Como que é essa comunicação para modificar a cultura e atingir resultados organizacionais? Essa é a minha pergunta. Boa. Muito boa, eu gostei. Até algum tempo atrás, Elias, o modelo de gestão das organizações era controle, né? Então, a liderança, ela trabalhava comando e controle. A liderança trabalhava de uma forma onde eles definiam o que tinha que ser feito e todo o trabalho deles era para fazer o monitoramento para que as pessoas fizessem exatamente aquilo que estava definido no plano. Isso tinha seu valor e ainda tem seu valor em algumas circunstâncias. Mas o que se provou depois com o tempo é que os colaboradores, a participação deles é tão importante quanto da liderança na definição das estratégias. Então, eu mudo do comando e controle para participação. Então, eu quebro as barreiras, eu saio daquela posição de líder, de chefe inalcançável, de uma pessoa que está rodeado de barreiras e que ninguém pode chegar para mim porque o que eu digo é lei, para aquela pessoa que está de porta aberta, não tem barreira, qualquer um pode chegar para mim e dizer o que pensa. Obviamente, eu estou aqui considerando isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira... Não estou falando de nada que fuja disso. Mas os colaboradores têm vez e voz. E eu escuto isso, e eu faço uma escuta ativa. Então, não foi à toa que eu coloquei lá a maior parte, uma das maiores fontes de melhoria de informação para o gestor está na própria organização. Basta ele ouvir o que as pessoas precisam fazer.
É interessante que a organização, que as pessoas, os líderes, eles definam o que eles querem como cultura organizacional. O que eles definem como valores para aquela organização. Eles estabelecem isso, divulgam isso para as pessoas e incentivam as pessoas a trabalharem com aquela cultura, a viverem aqueles valores. E aí, certamente deve estar incluso isso, você ouvir e ser ouvido, você ter direito, você respeitar e ser respeitado, entendeu? Você ser empático com as pessoas, você poder pedir ajuda e dar ajuda quando necessário. Não existia aquela história de caça às bruxas. A cultura do erro passa a ter uma outra conotação. Em vez de eu trabalhar com a cultura do erro, eu trabalho com a cultura da melhoria, né? O erro faz parte da melhoria. Tá? Então, assim, você, primeiro, a organização definir o que é importante para a cultura organizacional, quais são os valores, ser modelo e abrir as portas para ouvir o que as pessoas têm para dizer para melhorar. Não sei se respondi sua pergunta, se era isso que você tinha em mente. Isso, perfeito. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade, né? Volta aquela tona que todo mundo, do porteiro ao presidente, todo mundo hoje vende, todo mundo é equipe, time, para chegar no resultado comum, né? Isso ficou bem claro. Acho que agora a liderança tem que entender também esse processo, né? Que às vezes é um dos gargalos para da nova gestão, né? Se o líder não tiver essa cabeça de mudança, onde que acontece a ruptura desse processo, dessa comunicação, né? Dentro do que você, Benê, comentou aí da sua contextualização da pergunta. Mas está respondido. Tá joia, valeu. O pessoal falou aqui que OKRs também, então, são os indicadores-chave, isso é importante. O Heraldo colocou aqui que o oposto para a liderança de comando e controle é a liderança por autonomia e colaboração. Exatamente. Participação total, né? Isso era o que estava aqui no chat. Belezura. Benê, queria agradecer por esse bate-papo, por esse conteúdo que você compartilhou com o pessoal no primeiro módulo aqui. Já deu para ver que o curso vai ser bom pra caramba. Benezinho, brigadão mesmo. Benezinho, a gente sabe que sempre quando tem o target, o Benê ajuda pra caramba todos que participam. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Eu gostei de ver o Francisco pela primeira vez. Apareceu a Margarida, oleu lá, com a gente aqui. E agora a gente vai registrar esse momento, tá? Então, quem ainda não ligou a câmera, no 3 a gente vai tirar a foto, hein? No 3. E 1. E 2. E 3. E... Ó, ligou mais um. E 1. E 2. E 3. E foi. Ó, ligou mais um, peraí. 1, 2, 3 e foi. Fechou. Gente, muito obrigado. Foi uma honra para mim e confesso que agora eu tô sono gelado, já estou um pouco aliviado. Muito boa. Gostei. Fechou. Turma, espero que vocês tenham gostado. Benê, você mandou bem demais da conta. Ó, rapaz, você precisa nem ficar nervoso não, porque você domina mais que 1000 anos o assunto. Mas brigadão, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem for compartilhar nos stories, marca o Benê, marca o clube também. E vamos que vamos, tá bom? Boa noite para vocês, turma. É nóis na fita. Valeu, Benezinho. Valeu, seus lindos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.